eu estou aqui com o Luiz César Menezes, muito prazer recebido aqui na casa dele, no interior de São Paulo, para a gente conversar um pouquinho sobre as 4 disciplinas da execução de projetos e os métodos tradicionais, o que ele chamou de 4DX Project. Então, Luiz César, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. O Odair é uma pessoa, Odair Capelosa, muito querida, amigo, trabalhamos juntos em diversos momentos, né? Tem uma enorme experiência na gestão de projetos, tá? Então, uma das coisas importantes que, além de nós falarmos sobre as 4 DX Project, as 4 disciplinas da execução de projetos, né? Nós vamos ter o prazer de ter um contraponto, né, com os métodos tradicionais, então eu devo trazendo um pouco dessa experiência dele. Tá ok? Bom, eu vou pedir para que você apresente para a gente essas 4 disciplinas, né, e os fundamentos da execução de projetos nas organizações, e como eu aqui particularmente, né, trabalhando com os métodos tradicionais, queria que você explicasse como a gente usa, como funciona esse 4DX Project. Legal. Então, a minha sugestão, né, e deve facilitar para você que está nos ouvindo e vendo, começar então falando um pouquinho sobre essas 4 disciplinas, tá ok? Depois só focando um pouco em características de um projeto como um sistema produtivo, e aí nós mergulhamos no ciclo de vida, aonde, né, esse nosso contraponto, ou seja, as 4 desses Project e os métodos tradicionais podem ser vistos na concepção, no planejamento, na execução e no encerramento de um projeto. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Então tá jóia. Então, só para a gente entender um pouco melhor, né, o que são essas 4 disciplinas da execução de projetos, tá ok? Eu tenho que voltar a fazer um pequenino histórico, Odair, né? Sim. Porque é importante que a gente entenda que já há bastante tempo, né, a gente percebe que os métodos tradicionais da gestão de projetos encontram alguma resistência, muitas vezes, para serem implementados em algumas organizações. Depois dos anos 90, né, surgiu aí, depois do Manifesto Ágil e tal, surgiram algumas técnicas que nós chamamos de métodos ágeis para o gerenciamento de projetos, mas também são muito questionados, né? Nós fizemos parte de um grupo que pesquisou, né, a aplicação, e em 2014 nós trouxemos métodos que nós chamamos de métodos híbridos para a gestão de projetos, ok? Mas eu já tinha sido provocado anteriormente por um moço chamado Ram Charan, né? Inclusive tem um livro bem interessante, né, em que ele fala sobre execução, tá bem? E não só a provocação do Ram Charan com relação à execução, mas também um dos nossos clientes, né, que nós já trabalhamos juntos lá, também nos provocou com relação a um trabalho que foi desenvolvido pela Franklin Covey, né, sobre as 4 disciplinas da execução, tá bem? Então, onde eles focam em elementos essenciais. Então, este nosso trabalho, as 4 desses Project, né, ou seja, as 4 disciplinas da execução de projetos, é fruto da fusão, né, dessas informações, dos métodos híbridos e das 4 disciplinas da execução, né, e da execução como o próprio Ram Charan nos apresenta, tá ok? A gente busca fundamentalmente respostas para 2 perguntas muito importantes em projetos, né? Uma delas é o que e uma delas é o como. Muitas vezes as pessoas mesclam esses 2, né? E já no planejamento costumam querer trazer o como, né? A ideia é que quando a gente responda essa pergunta, né, o que, a gente esteja respondendo às alternativas que nós temos, às tomadas de decisão, né? A gente esteja pensando no conjunto de atividades, de informações que nós precisamos para que um projeto possa ser desenvolvido,
tá ok? Diferente de quando a gente responde a pergunta do como, que você está pensando mais na responsabilização, você está pensando mais na estrutura, você está pensando mais em como é que de fato essas pessoas vão se envolver e se motivar para que as atividades do projeto sejam executadas. Então a gente procura com as 4 desses PROGE, né, trazer exatamente a resposta a essas 2 perguntas. Então, eu diria a você que essas 4 disciplinas, né, são, bom, primeiro, né, eu tenho que identificar num projeto aquilo que é crucial para ser feito. Quando você tem muitas coisas que devem ser desenvolvidas, né, às vezes você se perde, você se distrai, sim, né? Sim, é comum, né? É comum, você pega atalhos, né? Então, uma primeira disciplina é identificar aquilo que é crucial dentro de um projeto, ok? Uma segunda disciplina é criar medidas, mas além das medidas de desempenho, nós procuramos em dois tipos de medida: medidas de orientação e medidas de direção. Medidas de orientação, que dizem como o progresso do projeto vai nos trazer o resultado desejado. E as medidas de direção, que vão trazer aos membros da equipe do projeto, aos especialistas, né, um melhor posicionamento sobre a sua contribuição para que o projeto aconteça mais a contento, tá ok? É importante também uma outra disciplina, né, que mostre o progresso do projeto e uma que fale da cadência, né, uma cadência que deixe as pessoas conectadas, né? Então cria um ritmo, né, cria um ritmo. A esse respeito, eu devo recordar, né, há algum tempo eu pude ler um livro chamado O Poder do Hábito, né? E ele fala muito exatamente sobre essa questão da cadência, Odair, você entendeu? Coisa que em projetos, o que nós temos, né, na maior parte das vezes, são coisas muito inovadoras, né? Você não tem exatamente uma cadência. Então, o que a gente procurou trazer, né, nesse caminho mais exequível aí, é exatamente uma cadência, onde as pessoas se acostumem melhor com aquilo que vai vir. Tá ok? Entendi. Bom, eu como estou acostumado mais com o método tradicional, estou aqui curioso para saber esses detalhes do 4DX Project. Legal, legal. Bom, lembrando que projetos então, né? Ou seja, é o meio pela qual as organizações fazem com que as suas estratégias, né, sejam definidas. E não raras vezes, Odair, né, a estratégia está distante de quem executa os projetos. Então, esse é um aspecto importante que nas 4DX Project você aproxima isso, né? É como se você pegasse, né, e fizesse aquilo que o pessoal da Toyota fez, transformar decisões de chão de fábrica em decisões estratégicas, né? Então, o projeto tem essas características, né? Ele é um empreendimento, tá? Precisa de pessoas que façam a coisa acontecer. Ele gera resultados diferentes, então cada projeto te leva a um lugar distinto. Então, a capacidade de se ajustar, né, é importante. Tem uma limitação de tempo, tem uma data de início, uma data de término, e isso provoca pressões, né, dentro do projeto. Você já experimentou muito disso? Em todos, né, praticamente. Exatamente. É conduzido por pessoas, e isso faz com que, então, nós tenhamos que nos adequar, né, ao humor das pessoas, à conjunção. Algumas se amam, outras se odeiam, né? Uma vive bem com conflito, outra não consegue conviver tão bem com esse conflito, tá certo? Para que o objetivo seja atingido, né? E lembrando que a gente sempre tem a restrição tripla, né? Ou seja, eu tenho que cumprir prazo, o orçamento, né, e entregar dentro das especificações, tá certo? Então, essas são características interessantes, e quando a gente vai gerenciar então isso, ou seja, 2 elementos são muito, muito fortes, né? Um deles é a incerteza. Você até projeta o que você deseja, mas, né, você não sabe se exatamente vai atingir aquilo lá, não é verdade? Então,
muitas coisas podem acontecer dentro daquele contexto, naquele ambiente, tá ok? E outra coisa importante é a inovação que vem, né? Eu sempre inovo, eu sempre tenho num projeto, às vezes, tecnologias diferentes, né? Meios diferentes de desenvolver, tá certo? Então, esses dois elementos, eles dão um tempero, né? Que às vezes dificultam que a gente atinja o resultado, né? Então, muitas vezes você gera com isso mudanças, né, dentro de um projeto que pode dificultar que eles sejam atingidos, né? Então você vai ver uma coisa interessante, ou seja, eu sei que isso não vai ser surpresa para você, mas quando a gente pensar nas 4 DX Project, né, nós vamos procurar fazer com que a visão técnica, né, dos especialistas, tá, ganhe corpo para que eles se sintam, né, copartícipes, né? Eu tenho aí uma corresponsabilização para que essas coisas possam acontecer. E a visão gerencial, eu continuo, obviamente, enxergando, né, dando a orientação global, mas eu transfiro um pouco dessa visão gerencial, não que eu responsabilize pelo gerenciamento os especialistas, não é isso, nós não vamos penalizá-los, mas a gente compartilha com eles, então aquelas medidas de direção, né, eles trazem para si, para que eles possam entender se estão contribuindo, se está progredindo o projeto na direção que eles tanto querem, tá ok? É óbvio que isso vai exigir, né, um pouco de ciência, né, e um pouco de arte do relacionamento, né, da comunicação no dia a dia do projeto, tá ok? Ok, interessante. Então, estou curioso aí para continuar aprendendo com você. Legal. Essa técnica. Legal. Então a gente agora mergulha, né, nas fases do ciclo de vida do projeto. Sim. Tá? Bom, e que a gente pode ver então em termos de concepção do projeto dentro desse conceito do 4DX Project? Tá. Bom, nós conversávamos até um pouco antes, né, daqui, ou seja, como que nos métodos tradicionais acontece a concepção, né? Quais são as nossas dificuldades. Né? E nesse método a gente usa os mesmos conceitos lá das áreas de conhecimento do PMBOK, em termos de planejamento? Tá, com certeza, né? São importantes. Talvez eu não dê a ênfase, né, tão grande em todas aquelas 10 áreas do conhecimento. Mas, por exemplo, quando nós olhamos a concepção, nós queremos focar aquilo que de fato é crucial. Então, lembra que são 4 pontos. Então, nós vamos focar nesse ponto. Ou seja, o que é crucial para que um projeto possa ser entendido, para que ele possa ser aprovado, né? Então, alguém vai ter que bater o martelo, seja um comitê, seja um executivo, né, um investidor, e ele tem que olhar aquilo que é importante, então, para ser desenvolvido. Ok? Então, da mesma forma que nos métodos tradicionais, né, eu preciso entender qual é o objetivo e o escopo, eu preciso entender os envolvidos, que tipo de ameaças eu tenho, tá certo? Mas nos métodos tradicionais, né, o que acontece? Via de regra, a gente fica entregue, né? Ou seja, você não sabe para onde vai caminhar e tem lá uma pressão enorme para que o projeto aconteça, né? Para que as pessoas querem que você comece logo a executar o projeto. Às vezes até atropelando muito o planejamento. Né? Exatamente, né? Não deixando muitas vezes até que o planejamento seja executado. E pelo que eu entendi aqui, como você foca em pontos cruciais, você já cria um foco, né, em pontos que são importantes, né, envolvendo as pessoas exatamente nos focos que precisam ser olhados. Exatamente. Né? Nós procuramos trazer, né, então, para as 4 desses projects, tá, um desenvolvimento que foi feito aqui no Brasil. De fato, ele usa, né, uma metodologia que foi desenvolvido por um austríaco lá a 400 mãos, né, chamado Business Model Canvas. Um professor aqui no Brasil, ele trabalhou isso e criou o que se chama de um Project Canvas, né? Ou seja, um instrumento só, uma única página, né, mas que traduz por que o projeto deve ser desenvolvido, o que vai ser desenvolvido, né,
quem é que de fato se envolve nesse projeto, nessa elaboração, tá certo? Como o projeto é desenvolvido, né? E uma medida em relação a tempo, uma medida em relação ao orçamento, tá certo? O nome desse instrumento, né, é Project Canvas, tá bem? Então a gente pode observar no Project Canvas que tem uma coluna que fala do porquê, uma outra que fala do o que vai ser gerado, outra que fala dos envolvidos, outro que fala sobre o como e outra que fala sobre essas medidas de tempo e custos. Tá, okay? E, logicamente tem umas setinhas amarelas que eu estou vendo que dão uma sequência lógica para esse Project Canvas, né? Como a gente deve caminhar por ele. Exatamente, exatamente. Então, qual é a ideia? Alguma incumbência, ou seja, alguma oportunidade surgiu, né? Uma iniciativa foi gerada? É importante que a gente entenda, né? O que a justifica, quais são os nossos objetivos, quais benefícios nós vamos colher, né? Quando esse objetivo for atingido. Tá? Então, isso me dá essa visão, né? Do porquê. Tá bem? Quando a gente pensa, então, no que, eu estou querendo enxergar qual é o produto do meu projeto, né? Ou seja, quais requisitos esse produto deve ter para que ele seja aceito, tá bem? Então, normalmente eu tenho dois tipos de informação que definem esses requisitos, informações que vêm do próprio produto, né? As características dimensionais, características funcionais, características associadas ao produto, às vezes é uma questão do material que vai ser empregado ou da natureza do serviço, né, se a gente está desenvolvendo um serviço. E tem requisitos também que vêm atender aos stakeholders, né? Porque você tem prazos, por exemplo, e às vezes um investidor diz o seguinte, olha, você tem que me entregar nesse prazo. Então isso é um requisito importante, é um requisito do projeto, né, e que eu não posso deixar de atender. Tá bom? Mas então eu tenho essa definição do produto e dos requisitos que é muito importante. Tem uma outra definição de quais são os principais stakeholders, quais são os principais envolvidos, né, dentro do projeto, certo? E qual é a equipe. Então, desse conjunto de stakeholders, a gente procura destacar quem vai ser a equipe, quem de fato vai fazer o patrocínio do projeto, quem é o líder desse projeto, o gerente desse projeto, quais são as principais especialidades, né, que nós vamos ter no projeto, e se já tiver nesse momento a definição dos especialistas nesse campo que a gente procura colocar, tá bom? E você sabe, a gente normalmente para poder formar esse time aqui, essa equipe, já começa uma negociação, né? Sem dúvida. Não é verdade? Porque você nem sempre tem todo mundo disponível e tal, você precisa obviamente cooptar essas pessoas na organização, tá certo? Para que eu responda essas perguntas, o que e o como, né? Existem 4 disciplinas que são importantes. Então a ideia é que a gente possa focalizar aquilo que seja exequível, né? E para isso então é muito importante que a gente tenha aonde estabelecer o foco, ou seja, manter o foco naquilo que é crucial. Então essa é uma primeira disciplina, né? Se eu tiver muita coisa que prestar atenção, provavelmente eu vou me perder em alguma coisa, né? Uma segunda disciplina importante fala de medidas. Então eu preciso criar medidas que orientem o meu caminho e medidas que direcionem o trabalho dos especialistas, né? Então nós chamamos medidas de orientação e medidas de direção. Medidas de orientação é um grande foco, né, nosso enquanto gestores de projeto. Medidas de direção é o grande foco das pessoas, né, que atuam no projeto, dos especialistas, tá, ok? E aí eles ganham importância porque eles ficam sabendo como eles vão melhor contribuir e entendem, né, se sentem empoderados, né, e aumentam a sua responsabilização, ok? Para ajudar ainda nesse processo, a nossa terceira disciplina fala sobre ter o progresso à vista, né? Tanto as medidas de orientação, então o gerente do projeto tem que ter isso à vista, né? E os especialistas, né, os membros do time, também tem que ter isso à vista. Então você vai ver que
nós criamos um quadro único, né, que facilita muito essa visualização. Tá? E a quarta disciplina, né, busca manter as pessoas conectadas. Né? Para isso, então, criar uma dinâmica, né, que os mantenha conectados. Né? Eu me lembro de um livro que eu li, né, bastante interessante. Tá? Esse livro até trouxe aqui para mostrar a vocês, chama-se O Poder do Hábito. Né? Esse livro do Charles Duhigg, né, ele é interessante porque ele fala muito sobre como essas coisas acontecem no dia a dia. E a ação da execução, né, é muito dia a dia do projeto. Né? Então, daqui vieram dicas preciosíssimas, né, para que a gente pudesse trabalhar nesse universo, nessas disciplinas da execução. Tá ok? Sim. Bom, dentro desse conceito do 4DX Pro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase da concepção do projeto. E que, tradicionalmente, a gente encontra muitas dificuldades, porque as pessoas estão ali e estão sem saber muita coisa a respeito, né, do projeto. Às vezes é muita novidade, às vezes você não tem as pessoas totalmente envolvidas, ou você não tem quase ninguém, aparece um lá, né, e meio que caiu de paraquedas, sem muitas informações a respeito daquilo que vai ser desenvolvido, né, do projeto em si e tudo mais. Como é que esse 4DX Pro faz com que essa concepção seja melhor definida? Eu vejo assim que ele se preocupa muito com a participação, o envolvimento das pessoas, né? Dá muita ênfase nas pessoas, né? Isso. Principalmente dos especialistas, né? De quem está trabalhando no projeto diretamente, né? Então, tem coisas importantes, né, Odair? Aí, nesse primeiro momento, onde a gente nem as pessoas têm, né? O que você falou é um fato, né? A gente quer de novo, né, pensar naqueles tópicos que sejam cruciais, né, para duas coisas. Precisamos entender o que a gente quer desenvolver, que projeto que a gente quer desenvolver, afinal de contas, né? E precisamos dar instrumentos para que quem vai aprovar seja um executivo, um comitê, né? Ou seja, que essa pessoa que vai aprovar, ela possa olhar e se sentir confortável com essas informações. Então é natural que a gente pense, né, no objetivo, no escopo do projeto, em articular esse projeto, né, ver quem são os principais players, né, pensar em como a estrutura vai responder, pensar nesse entorno do nosso projeto, tá certo? Mas o que eu queria dizer a você é o seguinte: nós tivemos, existe um austríaco, né, que desenvolveu já há alguns anos, a 400 mãos, um modelo chamado Business Model Canvas, né? E um professor, né, aqui do Brasil pegou esse modelo de uma maneira muito inteligente e transformou isso, né, num instrumento que nos mostra por que desenvolver aquele projeto, o que vai ser desenvolvido, quem deve participar, como isso será feito e as restrições que a gente tem aí de prazo e orçamentárias, tá ok? Ele denominou, né, esse instrumento, é uma única página daí, é uma coisa espetacular, né? Ele denominou isso de Project Canvas, né? Talvez, obviamente, uma alusão, né, ao Business Model Canvas, né, do Osterwalder lá atrás, ok? E esse instrumento, então, que a gente vai ver, ou seja, ele tem a primeira coluninha, onde fala do porquê desenvolver o projeto, né? Quais são as justificativas, qual é o objetivo que a gente tem com aquele projeto, que benefícios podem ser atingidos, né, quando nós estivermos com o projeto concluído. Então, essa é o porquê. É essencial para que eu possa entender, esse projeto faz todo sentido, né? Uma outra coluna, né, desse instrumento no Project Canvas fala do que eu vou gerar, né? Fala então do produto que eu vou obter, né? O resultado do projeto, não é um produto necessariamente concreto, às vezes é um serviço, né? Um conceito que eu estou levando à frente, mas fala do produto do projeto. Fala também dos requisitos que esse produto deve obedecer, dos requisitos que o projeto deve obedecer.
porque muitas vezes tem características associadas ao produto do projeto que eu tenho que administrar, né, nesses requisitos, mas muitas vezes também existem características que stakeholders do projeto, que influenciadores desse projeto querem ver no projeto. É um prazo que ele quer ver cumprido, tá certo? É uma característica que ele muitas vezes apadrinhou, não, isso eu quero dentro do projeto. Então, é lógico que você, com toda a responsabilidade, vai colocar isso como sendo um quesito, né, a ser ticado, né, a ser verificado, tá bem? Então, uma primeira coluna, o porquê, numa segunda coluna, né, o que eu vou obter, tá certo? É importante que nós tenhamos também os envolvidos, então, tanto os stakeholders, então aquelas pessoas que de alguma maneira se relacionam com o projeto, têm algum interesse no projeto, seja por bem ou por mal, né? E desses stakeholders, quem é que vai ser a equipe? Quem vai ser o patrocinador do projeto? Quem vai ser o gerente do projeto, né? Quais são os especialistas que a gente já consegue identificar que devem participar? Algumas vezes, né, a gente não consegue, como você mesmo mencionou, identificar o participante, mas consegue identificar que a gente precisa de uma especialidade. Preciso aqui de alguém de comando numérico. Preciso aqui de alguém que entenda da qualidade, né? Então a gente já começa a fazer essa identificação, tá? O como no Project Canvas, ele é traduzido aí por 4 elementos, tá certo? O primeiro desses elementos são as premissas, né? Então, quais as hipóteses que a gente levanta, que a gente quer ver cumpridas, tá bem? E é óbvio, quando eu penso nas premissas, eu penso também na possibilidade de não conseguir cumpri-las e, como decorrência, eu penso então em riscos. Exatamente, né? Eu também procuro trazer aqui nesse Project Canvas quais são as restrições legais, restrições de recursos, restrições que são impostas ao projeto e que eu tenho que, obviamente, respeitá-las. Se eu não respeitar, muito provavelmente eu vou gerar aí, né, algum tipo de multa, algum tipo de penalidade, tá bem? E a gente procura trabalhar, isso é muito interessante aqui, Odair, quais são as principais entregas, pontos importantes, né? Milestones importantes pelos quais eu vou passar e que resultado eu poderia ali demonstrar, né, entregar ao meu cliente, tá ok? Então esse nos diz um pouquinho do como, né, a gente vai fazer o projeto. E para encerrar, obviamente, esse Project Canvas, 2 informações muito importantes. Por exemplo, essas entregas, elas estão muito associadas a um timeline e a um budget, né, a um orçamento que deve, então, ser respeitado. Então, o interessante é ter, né, esse instrumento, essas informações todas, numa única página, né, Tá, então, resumindo aqui, o que eu estou entendendo é o seguinte, e quem está nos assistindo pode identificar essa situação. Quando a gente faz começa a conceituar o projeto, às vezes, dependendo do tipo de projeto e tal, você recebe esse projeto de quem vendeu lá. E é comum a gente ouvir, me passaram uma bola quadrada. Isso. Né? Uhum. Então eu estou entendendo que essa fase aqui vai arredondando essa bola, porque vai chamando as pessoas, vai definindo as coisas, né? Isso. Para que o projeto comece redondo. Uhum, exatamente. Então é um momento de conquista mesmo, né? Ou seja, como é que eu começo a ver a possibilidade de trabalhar com algumas pessoas, é o momento de conseguir o apoio, né, de pessoas que possam nos dizer assim, não, olha, eu vou apoiar para que o seu projeto aconteça, tá certo? E se eles então dão um buy-in, né, se eles de fato compram a ideia e aprovam, opa, eu já ganhei bênçãos que são bênçãos importantes para que eu possa continuar o projeto, tá certo? Ou aborta a missão ali, né? Mas o legal é ter o sinal verde, né? O bom é ter o sinal verde. A gente quer fazer projeto, né? É isso aí, isso mesmo. Tá, e a outra fase, a fase de planejamento do projeto, como é que o 4DX Pro trabalha nisso? Tá. A gente é o tradicional, é o que a gente já conhece das etapas de planejamento? Tá, então é interessante. A gente não usa tudo, né, o que os métodos tradicionais utilizam. Porque, de novo, o nosso grande foco é detalhar aquilo que é vital,
né? E a gente já quer aqui começar a criar envolvência, né? A gente já vai pensar numa dinâmica, tá? Que gere informações que sejam úteis, tá bem? E criar meios, né? Para delegar, meios para controlar, você entendeu? Então, você mesmo destacou muito bem, ou seja, o nosso foco está na essência, no controle, nas pessoas e na envolvência dessas pessoas, tá? Então, são as 4 disciplinas, por isso que a gente chama de 4 desses projects, ou seja, são 4 disciplinas da execução de projetos, tá? Então, nós fizemos né, o pessoal da Franklin Covey criou o que eles chamam de 4DX, né? Como o nosso tem muito essa aplicação para projetos, então a gente colocou 4DX Proj, né? Então é importante, Odair, né? Como todo projeto, lá no nosso planejamento, a gente definir o kick-off do projeto, né? Dar a partida no projeto, fazer com que as pessoas saibam o que vai acontecer, tá bom? Feita essa partida, feito esse kick-off, a gente então começa a detalhar. E os elementos principais que a gente traz aqui, né, são escopo, pessoas e responsabilização, né? Nós falamos então da duração, tá? Eu preciso obviamente ter uma visão sobre o timeline, riscos e a comunicação, tá bom? Então são elementos vitais que nós procuramos, né, trazer para cá. E a ideia é que eu já consiga envolver a equipe, ao menos uma equipe de planejamento, né, para poder fazer este detalhamento aqui, tá bom? Então isso é muito importante, tá? E no detalhamento do escopo, né, a gente utiliza ferramentas que você mesmo conhece, ou seja, né, nós utilizamos a AWS, tá certo? Mas o interessante é que eu resgato lá daquele Project Canvas, né, alguns elementos. Então, não sei se você se recorda, lá quando nós descrevemos o como, né, nós tínhamos algumas entregas, tá? E essas entregas, então, nós trazemos para cá e são elas o ponto de partida. Então, no nosso primeiro nível da WBS. Tá. Exatamente. Okay. Tá ok? E procuramos aí, né, fazer um primeiro detalhamento dessas entregas, eventualmente indo até um terceiro nível, né? Mas não muito além disso a gente vai, né, quando a gente utiliza esse método aqui, tá bem? E quando a gente então define, né, usando a WBS, o que a gente quer fazer, algumas atividades que a gente quer fazer, o próximo passo é identificar quem é que vai atuar nessas atividades. Ok? Exatamente. Quem são as pessoas? Será que eu preciso de algum equipamento específico, alguma área específica? Né? Então, a gente começa a fazer esse detalhamento. Né? Mas, para o 4 desses PROJ, Odair, a gente procura trazer os recursos humanos na definição da matriz de responsabilidades. Né? Lembra que a gente está falando bastante da responsabilização. Sim. Né? Então, a gente procura construir a 4 mãos essa matriz de responsabilidades, ou seja, cada atividade que nós estamos prevendo, né? Quem deve participar? Tá? Quem vai ser o responsável por aquela atividade? Né? Quem é que atua executando aquela atividade? Será que tem alguém que precisa ser comunicado sobre o desenvolvimento daquela atividade? Será que tem alguém que precisa ser consultado, né, para que aquela atividade seja desenvolvida? Então, esse desenvolvimento a 4 mãos é importante. Então, entendemos no primeiro momento o escopo, né? O escopo nos leva ao conjunto de atividades, tá ok? E esse conjunto de atividades nos leva às pessoas. Então, a gente procura discutir essa responsabilização das pessoas pelo conjunto das atividades, tá ok? É natural que a gente tendo essas pessoas, elas sabendo que elas vão desenvolver, né, elas já comecem a participar melhor na estimação das durações, né? Então essa atividade eu devo desenvolver, eu pretendo fazer dessa forma, tá ok? E também pense não só na duração, mas no relacionamento entre elas, tá? Então se nós estamos desenvolvendo isso a 4 mãos, né? Além de eu saber as atividades e suas respectivas durações, já começo a ver quais atividades devem ser sequenciais,
quais atividades podem ser feitas em paralelo, né? Porque quando eu junto essas informações, eu vou ter um timeline, né? Sim. Só que antes de nós, né, fazermos essa junção das informações, no 4DX Project nós procuramos, trabalhando os riscos, né? Já tínhamos uma visão dos riscos quando nós tínhamos... Exatamente, lá do Project Canvas, né? Tá. Eu trouxe de lá, então, algumas outras, essas informações, e aqui a gente começa a pensar, né, em outros riscos. Será que eu tenho algum risco tecnológico? Será que eu tenho algum risco administrativo, financeiro, de recursos, né? E as ações mitigatórias e impeditivas para esses riscos, eu também alimento essa minha rede de atividades. Mesmo porque você já definiu quais são os responsáveis da matriz e aquele que é responsável sabe, né, da atividade dele qual é o risco que pode ocorrer. Então Exato. ele pode identificar os riscos e trazer definições de como minimizar. Isso, né? Porque é muito importante que, primeiro, aquelas ações mais contundentes, né, para fazer frente aos riscos, né, seja para impedir ou para mitigá-los, ou seja, é importante que elas já estejam no nosso planejamento, tá ok? Mas que as pessoas saibam, porque uma coisa é eu identifico o risco, crio uma ação mitigatória, mas pode ser que ela não funcione quando eu for executar o meu projeto, tá bem? Mas você percebe, ou seja, como a gente está procurando trazer as pessoas, né, envolver as pessoas, ok? Na verdade eu sempre falo, né, que na verdade o projeto são as pessoas, né? Se você tirar as pessoas, o que é o projeto? Isso é verdade. Papel. Elas portam a inteligência do projeto, elas portam a inovação que vai ser colocada no projeto, né? A gente quer com isso, né, com essas informações, criar então um timeline, né? Ou seja, quando é que cada entrega pode ser feita, tá certo? De tal sorte que com esse timeline a gente possa evoluir, né, para um instrumento que nós chamamos de progresso do projeto, né? PP. Tá? Esse instrumento ele é legal porque ele vai traduzir as entregas que a gente vai fazer no projeto, ele vai traduzir os envolvidos e as responsabilidades. De novo, né? É um instrumento único, tá certo? Estamos falando normalmente de um tamanho A0, né? Ele traz as datas, ele traz, né, o relacionamento, né, que eu tenho com o cliente, ele mostra esses momentos que eu tenho o relacionamento com o cliente, mudanças que sejam necessárias, tá ok? E impedimentos que aconteçam no nosso projeto, tá ok? Então, esse instrumento, né, o PP, como a gente está vendo, ou seja, ele é muito importante, né? Ele tem muito de um método ágil chamado Scrum, tá certo? Aonde a interatividade é importante, né? Você vai ver que o projeto é desenvolvido de uma maneira incremental, permitindo que ajustes sejam feitos, ok? E definindo o que a gente chama de um time box, né? É um tempo para que as revisões sejam feitas, aquilo que vai criar a dinâmica do projeto e a envolvência do projeto, né? Você vai ver que nós procuramos definir aí alguns players, né? Além do gerente do projeto e da equipe do projeto, nós definimos um terceiro player que é o que nós chamamos de PO, né? Product Owner, ou seja, é o representante do cliente e ele tem cadeira dentro do projeto, né? Não a todo momento, mas em alguns momentos ele tem cadeira dentro do projeto, tá ok? Nessa técnica, né, então, utilizando o progresso do projeto, nós vamos definir, então, um sprint, né? Ou seja, periodicamente nós vamos reservar aquele espaço para que as pessoas, o time do projeto, trabalhe sem perturbações, né? É o que nós chamamos aí de ciclo de desenvolvimento, tá? Você vai ver que antes de qualquer sprint, a gente tem um momento em que a gente faz o planejamento do sprint. Ou seja, eu não estou olhando todo o projeto, mas eu estou olhando aquele período, né? Aqueles 10 dias, aquela quinzena, aquele mês, né? E planejando, junto com as pessoas, as condições estão boas, né, para nós desenvolvermos essa atividade. Então, esse planejamento do sprint ele é muito, muito
importante, né? Eu tenho ao término do sprint o que nós chamamos de uma revisão do sprint. Olho para trás e vejo o que aconteceu, tá certo? Vejo os impedimentos que nós tivemos, vejo as ineficiências que nós, né, tivemos, e vejo as considerações que o meu cliente quer introduzir no projeto, né? Eu já mostrei para ele o resultado, olha que interessante. E aí eu já posso inserir eventuais modificações que ele deseje inserir no projeto, né? Enquanto time do projeto, o ideal seria que nós estivéssemos próximos, né, e pudéssemos fazer as reuniões diárias, né, de ajuste, né, do nosso projeto. Isso nas nossas implantações, né, naquilo que nós fizemos. Algumas vezes foi possível fazer, quando nós tínhamos pessoas, né, mais próximas, outras vezes não foi possível fazer. Na maioria das vezes não foi possível fazer, né? Então nós fazíamos 1 ou 2 reuniões intermediárias durante, né, esse sprint para um ajuste, né, interno da equipe, das pessoas envolvidas com aquelas atividades do nosso projeto, tá? A gente cria normalmente, cada uma daquelas atividades, elas viram um Kanban, né, como esse que a gente está vendo, ou seja, um Kanban que fala qual é a atividade, que fala quem é responsável por ela, né, duração prevista e a real, e a gente faz um acompanhamento aí em percentis, né? Ou seja, 25%, 50%, 75% e 100%. Tá? Então, eu procuro enquadrar as minhas atividades com essa evolução, tá ok? E tenho ainda nesse Kanban uma informação importante, que é a que fala da atividade imediatamente antecessora e da atividade imediatamente sucessora, tá ok? E a gente gera, então, esse PP, né, como nós vimos. A gente distribui os Kanbans das atividades ao longo da linha do tempo, né, ao longo dos sprints que eu tenho dentro do meu projeto, tá ok? Então, o que eu tenho aí? Elementos cruciais ao projeto, né? Já tenho medidas de direção, cada um olha aquele sprint, aquele Kanban, sabe o que deve fazer para contribuir. Tenho medidas de controle para o gerente de projeto poder acompanhar. É um placar único e envolvente, né? E tenho, com as durações dos sprints, crio então cadência, né? O que aumenta a responsabilização. Esse é um instrumento poderoso, resultado do nosso planejamento. Bom, César, neste método do 4DX Project, a gente já falou de conceito, né? Já falou de planejamento e gostaria que você falasse um pouquinho de execução. Assim, no tradicional é uma fase muito turbulenta, né? A hora que você entra na execução. Nem sempre recursos que você havia planejado estão disponíveis naquele momento que você está precisando, né? Isso já começa a causar uma série de problemas durante a execução e eventualmente tem que fazer um replanejamento, negociar recursos que não estão disponíveis para uma outra área, coisas desse tipo. É muito complicado. Como é que o 4DX Project aborda isso? Como é que ele resolve essas situações? Legal. Então vamos lá, a ideia, né, continua sendo aqueles nossos 4 focos, tá certo? E aqui é o momento em que a gente tem uma grande possibilidade de se perder, sim, se não tiver um foco, tá certo? Então, você vai ver que a gente já estabeleceu aquilo que é essencial, né? Quando a gente pensou nos elementos do escopo, quando a gente pensou nos Kanbans, né, que falam das atividades, tá certo? Quando a gente pensou nas entregas que vão ser feitas. Então, agora, durante a execução, Odair, o que a gente procura fazer, né, é focar as medidas que nós temos, sejam aquelas medidas de direção, sejam aquelas medidas de controle, tá certo? Ter um placar que seja envolvente, um placar acessível às pessoas, né, que compõem, que fazem parte do time do projeto, tá ok? A dinâmica que nós comentamos, ou seja, dinâmica de planejamento, dinâmica de verificação, dinâmica de entrega, que vai gerar, né, uma determinada cadência e vai favorecer a responsabilização, então, pelos resultados, né? E eu concordo consigo, ou seja,
é um momento importante, né? Eu tenho que construir esse time, né? Tenho que capturar os recursos. Então, é muito importante usar os recursos do planejamento, as minhas habilidades de negociação, né? Ter aquela matriz de responsabilidades à disposição para que eu possa, né, utilizá-la, envolver mais as pessoas, eventualmente capacitar, né? Então, realmente esse processo de construção do time, né, ele continua, obviamente, acontecendo. Agora, o que eu queria destacar, né, é que nós temos o PP. Não sei se você se recorda, né, que nós falamos do PP, aquele painel. E quando eu olho aquele painel, ele tem, né, colunas. E essas colunas, então, definem rodadas, definem sprints. Tá? E em cada uma das rodadas, então, né, ou seja, eu tenho, antes da rodada, uma atividade importante que é o do planejamento daquelas rodadas. Então, é o líder do projeto, com os membros das pessoas que vão atuar naquela rodada, né, se sentam e verificam se tem todas as condições para que aquele sprint ou aquela rodada possa, de fato, acontecer. Né? Esse sprint, essas rodadas, ou seja, eles têm um desenvolvimento incremental, né? Tem ajustes ao longo do caminho, ou seja, é natural. E é aí que o especialista, então, ele encontra o espaço dele. Sabe? Ele pode errar, ele pode corrigir, ele pode ajustar, né? Ele discute o como fazer, entendeu? Mas ele sabe que está correndo o tempo, né? Ele sabe que ao término daqueles 10 dias, daqueles 15 dias, daquele mês, ele vai ter que entregar, então, aquele resultado. Tá bem? Então, por isso que, às vezes, as reuniões intermediárias, né, no meio do sprint, tá, são tão interessantes. Quando o time está muito junto, a gente costuma fazer essas reuniões diariamente. Né? Nós fizemos uma implantação numa indústria de automação e nos momentos iniciais do projeto deles, quando eles desenvolviam parte do projeto, que era o projeto de bancada, né? Todo dia pela manhã nós tínhamos reuniões que variavam de 5 a 10 minutos. Né? Era uma reunião para poder verificar, está tudo ok, para que nós desenvolvamos aquilo que tem que ser desenvolvido. Okay? E ainda nós temos, né, lá no final do sprint, tá, uma reunião de fechamento, tá certo? Então nós fazemos a entrega para o nosso cliente, tá, e nós fazemos uma revisão interna. Então, olhando 3 coisas, olhando o que nós fizemos, né, certo ou errado o que nós fizemos, olhando as recomendações do cliente, às vezes o cliente quer uma pequena mudança, um pequeno ajuste, né, ou outra coisa, tá? E olhando os impedimentos, né? Impedimentos que vieram do próprio ambiente, de algum fornecedor e tal, né? Dentro do nosso projeto. Então, o fato de ter esse período, né? Essa rodada, nos auxilia muito, né? A criar uma dinâmica de permanente responsabilização. Né? Então, as pessoas olham o que elas têm que fazer, sabem que tem aquela entrega, sabem que vão ter um encontro então, com o cliente, já começa a se preparar. Né? Então, essa dinâmica, né, dos sprints, essa dinâmica das rodadas, tá? Vai introduzindo, lembra que eu falei daquele livro do Poder do Hábito, né? Vai introduzindo uma forma de pensar mais automática, né, as pessoas dentro do projeto. Eu posso dizer então que a grande sacada desse híbrido é esse sprint mesmo, porque isso vai valorizando as pessoas. Eu percebo assim até que isso traz uma certa tranquilidade, né? Tira um pouquinho daquela ansiedade, porque você está em contato constante, né? Nesses sprints. Você dá a oportunidade daqueles que estão participando, né? Que estão envolvidos, os responsáveis, de trazer aquela ansiedade de que tem que fazer e tal, e tem a oportunidade de corrigir e tudo mais, né? Você sabe essa que própria dinâmica vai dando essa facilidade, esse poder das pessoas de ir tocando para frente, né? Sim. Você sabe que esse nome, né, Scrum, tá? É muito apropriado, porque ele vem... É um movimento que existe no rugby. Tá? Então, no rugby, eles têm aquela formação, os 2 times, né?
se confrontam e eles têm que se empurrar para poder perseguir, tá certo? E quando o time desmonta, eles têm que se reorganizar novamente. Então, empurra um pouquinho, se reorganiza, empurra um pouquinho, se reorganiza, empurra um pouquinho, se reorganiza. E é essa a perspectiva que a gente tem nesse projeto, tá certo? Ou seja, não tem nada de novo, o que tem de novo aqui que nós estamos unindo, né? Ou seja, um timeline, nós fizemos um pequeno planejamento anterior, tá ok? E vamos procurar seguir esse timeline, né? Vamos envidar esforços para que aquilo que nós planejamos, nós consigamos transformar, fazer com que vire uma realidade, tá bem? Então nós trouxemos, né, lá do nosso planejamento, esse PP, como nós estamos vendo, ou seja, tem os Kanbans dispersos, então, pelos diversos sprints, né, para que as rodadas possam, de fato, acontecer. Quando eu tenho, então, esse PP, eu tenho ali o foco, condições de manter aquilo que é crucialmente importante. Então, o gerente do projeto, ele está olhando o término de cada sprint, as entregas que ele tem que fazer, tá certo? Esse é um grande foco dele, tá bem? E o foco dos especialistas está em cada Kanban no qual ele participa, você entendeu? Então ele está olhando qual é a contribuição dele, olhando que ele tem aquele período que ele deve fazer aquela atividade, buscando o apoio, né, do time dele, buscando a conexão com outros que devem fazer coisas na sequência, atividades na sequência da dele, ou que devem desenvolver alguma atividade que anteceda a atividade dele. Então, isso faz com que cada um, em seu âmbito, né, possa manter o foco, né, dentro do projeto. Okay? Então, isso é um diferencial de muitos projetos onde você assiste, né, o gerente do projeto, de fato, empurrando tudo, né? Um chicotinho lá e fazendo com que a coisa... Não é assim, né? Senão não anda, né? Exatamente, com que a coisa aconteça. Mas olha que interessante. Na medida, então, que a gente realize um sprint, tá? A gente já pode, então, pegar aqueles post-its daquelas atividades daquele sprint, né? Aquilo que foi realizado, passa lá para aquela última coluna onde está escrito assim, concluídos, né? Então, de novo, eu visualmente tenho aquela sensação, né? Tudo aquilo lá já entreguei. Exatamente, né? Então, para o líder do projeto, isso é importante, para as pessoas que estão envolvidas na execução das atividades, isso é importante, né? Daquela sensação de completitude, né? Estou conseguindo completar as coisas aqui que eu me propus desenvolver, tá ok? Ok. Então, essa é a dinâmica. Às vezes as pessoas me perguntam, né? E como vocês acompanham, né, essa execução? E a gente tem um instrumento que é muito singular, né? Lá do planejamento a gente já estabeleceu, nessa linha azul que vocês estão vendo no Burn Down Chart, né? A gente já estabeleceu isso que é o planejado, tá? E agora, então, a cada sprint, a gente identifica o percentual das atividades, né, que foi concluído, tá? E em função desse percentual, a gente informa no Burn Down Chart, né, o que foi feito, tá bem? Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo que nós tínhamos previsto no final do nosso primeiro sprint, né, ter feito 20%, mas nós adiantamos as atividades, nós fizemos mais de 25%, ou seja, estamos bem, né, o que a linha vermelha está nos indicando. Continuamos adiantados ainda lá no final do nosso segundo sprint, né? Daí certamente a equipe deu uma arrefecida, né? Tirou-se o pé do acelerador, né? Aí atrasou. E aí o que aconteceu? Descuidou e atrasou. Mas esse é um instrumento que eu não espero o término do projeto para identificar que eu perdi, né? Eu vou fazendo incrementalmente pequenas modificações e ajustes ao longo do desenvolvimento do meu projeto. Okay? Então, isso é um instrumento visual. Então, esses dois instrumentos, o PP, onde você tem aí esses post-its indo de sprint a sprint, e quando concluídos, vão lá para o sprint final, né?
e o burn down chart, né, mostrando então o progresso na conclusão das atividades, né, nos dá uma dinâmica assim muito interessante. E aí a cada sprint no burnout você, se saiu fora, você puxa ele para o planejado. Exatamente. Eu tento puxar para o planejado. Porque às vezes não é interessante eu antecipar, né? Porque eu devo estar talvez desvestindo, né, algum pedaço de algum outro projeto, e nem é interessante eu deixar que ele se atrase, tá certo? Então, se eu pudesse, né, fazer um pequenino resumo, né, das coisas que nós vamos utilizar aqui durante a execução, né? O PP, ele permite que a gente foque naquilo que é crucialmente importante, né? Entregas ao término de cada sprint, ao término de cada rodada e os Kanbans, tá bem? As entregas, elas vão representar, então, as medidas de direção, tá bem? Então, quando eu tenho lá no término do sprint as minhas entregas, elas estão representando as minhas medidas de direção. E com isso eu sei se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu devo ajustar alguma coisa. O trazer o PO, né, o Product Owner, ou seja, o representante do cliente para dentro do projeto ao término de cada rodada é muito legal, porque você sabe, inclusive, o quanto você está próximo ou distante da expectativa que ele tem em relação ao projeto. E você também o aproxima daquilo que está sendo possível conseguir. Tá? Então é uma via de duas mãos, realmente. Né? A gente ganha muito na comunicação aí, Odair. Tá? O PP e o burn down, né? Ambos, tá? Formam realmente placares que são singulares, são simples, né? Fáceis de serem entendidos, são envolventes, as pessoas se sentem de fato integrados nesse placar, porque eles se veem lá dentro, né? Eles se veem na atividade, naquele Kanban, eles se veem no burn down, eu dei essa escorregada aqui, olha o que aconteceu, né? Esse tempo que eu tenho, que nós chamamos de time box, tá certo? Eventuais reuniões diárias que eu faça, tá? A revisão que eu faço ao término de um sprint, ao término de uma rodada, também são muito importantes, porque eles dão a cadência. Eu não faço isso uma única vez, né? Eu faço isso com consistência. Numa rotina e exatamente. As pessoas já vão preparadas, né? Porque não é que precisamos marcar uma reunião para discutir o projeto. Exato. Não, ela já está lá definida, lá no começo. Exatamente, lá no planejamento. Todo mundo já sabe que tem aquela cadência, opa, vai ter reunião, vai ter reunião, vai ter reunião. E você percebe, fisicamente eu tenho lá no burn down uma linha, vum, 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 dizendo assim, olha, aqui tem reunião, aqui tem a representação, aqui tem. Então, esses elementos visuais, né, interagem com as pessoas, tá ok? E esse sprint review que a gente faz, né, ao término do projeto, ele é muito legal, porque nos ajuda a reportar, né, aquilo que foi feito, a revisar, tá, e dar insumos, né, para que eu possa planejar a minha próxima rodada, tá certo? E, obviamente, para que as pessoas possam assumir, né, os seus próximos compromissos, tá bem? Mas ele está contando assim, parece que né, a maravilha das maravilhas, né? É bom, é lógico, dá uma dinâmica muito legal, mas tem mudanças que acontecem, ou seja, essa exposição que a gente tem ao cliente, né, faz com que algumas alterações tenham que ser feitas, inevitável, né? E às vezes não é só o cliente, né? Por favor, às vezes o contexto muda, né? Novas informações, o desempenho real pode ser um desempenho aquém daquilo que a gente previu, tá certo? Ajustes técnicos, aquilo que a gente tinha pensado, de fato, não se aplica. Então, eu tenho que fazer isso daí. E muitas vezes, então, eu tenho que reportar e tenho que aprovar essas mudanças. Né? Eu vejo assim, às vezes as pessoas interpretam que mudanças são ruins, né? Está tirando o meu projeto. Mas também a gente deve ter aquela visão de oportunidade de negócio. Com certeza. Né? Porque dependendo do tipo de projeto, de inovação e tudo mais, coisas novas vão surgindo à medida que você vai trabalhando no projeto. Né? E às vezes o cliente descobre isso também, que é importante para ele. Né?
Então, logicamente que nós temos que reportar e aprovar para poder implementar alguma coisa nova que surgiu. Né? É ganho para o cliente e ganho para a empresa que está fazendo o projeto, porque é coisa nova que está chegando e ela está aprendendo também, né, com aquele projeto. E a gente traz, né, da gestão tradicional, como você já falou, ou seja, uma solicitação de mudanças, né, um change request. Sim. Tá? Onde a gente registra, então, que essa mudança é necessária. Tá? Às vezes o time tem condições de assimilar, tá? Dentro de um sprint ou em alguns sprints, né? Ele tem condições de assimilar essas mudanças, tá ok? Ou então, né, a gente reporta o impacto disso sobre prazo, sobre custo, e alguém aprova, né, que aquela mudança possa ser feita, ou aborta a missão, e você tem, de fato, um resultado, né, diferente ao término do seu projeto. Tá legal? Mas agora, o interessante, né? Feitos sprints, você ganha uma melhor condição para ter aquilo que a gente tanto advoga nos métodos tradicionais, né? Que são as entregas intermediárias. Né? Entregas essas em que você cria um momento da verdade, né, com o teu cliente, ou seja, ele está vendo o que você está fazendo, que o time está dedicado, tá ok? E pode, obviamente, né, dar um sinal positivo ou sinalizar com alguma coisa que possa ser ajustada. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei um tempo atrás, de base capital, em que isso era muito comum, né? Durante o processo de fabricação, você ter visitas periódicas que iam liberando as fases. Isso trazia assim vamos dizer, um conforto muito grande, né? De que tanto na parte, digamos, financeira do projeto, que aquele evento ia ser liberado e tudo mais, e para o pessoal do projeto, para garantir que aquilo que foi projetado está sendo feito a contento, né? Dentro da execução. Né? Isso é feito tanto, né, para verificar aspectos quantitativos, qualitativos, na verdade, o quality assurance é muito importante. Tá? E aqui eu ganho isso automaticamente. Né? Então, é uma agregação, de fato, tem um valor agregado nisso, né? Que por essa explanação só parece muito simples, né? Mas é muito importante isso dentro do nosso projeto, tá ok? Algo que pode nos dar uma dica assim, muito legal, né, para a gente poder fazer esse acompanhamento, é a existência de uma sala do projeto. Né? Uma sala onde eu tenho as informações dispostas, né? E onde os membros do time possam ir a essa sala, às vezes até trabalham dentro dessa sala, dentro desse espaço, né? Mas possam ir, possam ver aquelas informações, às vezes não está o time todo, mas 2, 3 deles olham aquilo lá, discutem táticas que eles vão adotar, né? Estratégias que eles vão adotar para poder acompanhar o projeto, tá ok? É um mecanismo muito interessante. Lamentavelmente, a gente tem hoje, né, uma restrição de espaço em algumas organizações, especialmente nos grandes centros, né? Uma briga pelo espaço, o espaço é caro e tal, onde não é trivial a gente conseguir fazer essa sala do projeto. Tá? Eu considero bastante importante você ter um lugar físico, né, para as pessoas se encontrarem, se identificarem, né, com as coisas do projeto, né, o painel, o PP e os gráficos, os indicadores, né, onde você possa ter tudo ali e quando você está reunido, poder discutir em cima daquilo, chegar em conclusões e tudo mais. Até mesmo informal, fora de uma reunião, né? Você está com uma dúvida qualquer do projeto, deixa eu ir lá na sala dar uma olhada naquelas coisas, né? Para a próxima reunião, próxima sprint, né? Dar uma acompanhada. Né? Isso. Mas a gente precisa lutar para isso, porque com essa história do virtual, né? Cada um na sua máquina olhando um pedacinho, fica um pouco frio. Eu acho que aquele calor de a gente se reunir, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, né? Eu acho bastante importante. Você sabe que a gente tem algumas experiências, né, de transformar essa War Room, essa sala do projeto aí,
em salas virtuais, né? Até são interessantes as experiências, né? Usando a intranet, usando alguns recursos de visualização e tal, mas sempre tem isso, né? Ou seja, o fato daquilo ficar escondido, né? Dificulta a obtenção de valores que, quando você tem ela exposta, é muito melhor, entendeu? Tá certo? Então, são esses os instrumentos que a gente tem durante a execução e que facilitam, né, que a gente coloque foco no que é crucial, que a gente crie essa cadência, que as pessoas se responsabilizem mais, que eu consiga identificar aquelas medidas, né, de controle e direção e possa, obviamente, acompanhá-las melhor, você entendeu? Que cria esses painéis. As pessoas se integram com o painel, é uma coisa interessante, viu, Daí? Elas se integram. Dizendo, né? Estava dizendo, você ter um ambiente verdadeiro. Né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente chegou na fase final do encerramento, né? Esse método traz alguma novidade, além daquelas que a gente já conhece, na parte de encerramento, de registrar dados, de lições aprendidas? Como é que funciona? Legal. De novo, a gente procurou trazer para a parte final aquelas mesmas recomendações, né? De focar em algo crucial, que agora é a entrega final, tá certo? De ter um placar para o fechamento, tá certo? E uma devolutiva ao time do projeto. É importante que os membros do time do projeto, de fato, possam colher, né, um pouco com o resultado do projeto. Tá? Eu diria, né, a gente tem as mesmas coisas, muitas vezes eu tenho algum atraso que eu tenho que recuperar, né, mas tem que fazer os encerramentos das atividades com fornecedores, né, que estiverem somando conosco no projeto. É um momento importante da entrega definitiva para o cliente. Às vezes o cliente tem alguma dificuldade em dizer um tchau para nós, tá certo? E fica muito preso. É um momento de desmobilizar, né? Quando você fez alguma mobilização, seja de equipamento, seja de pessoas, espaços de trabalho, né? É uma hora de fazer as nossas lições aprendidas, tão importantes, né? Você mesmo mencionou isso há pouco, seja eu criar, né? Eu obter dados, transformá-los em informações e que isso possa virar um conhecimento que eu utilize em novos projetos, tá ok? É hora de eu olhar e avaliar o desempenho do grupo como um todo, né, do time no desenvolvimento do projeto, documentar aquilo que precisa ser documentado, né? Se tiver algum ajuste financeiro a ser feito, que seja feito. Às vezes eu tenho um resultado que eu tenho que passar para a operação, então é um momento de passar, tá certo? E eu diria que é um momento de celebrar, né? Ou seja, é importante, porque as pessoas se esticam num projeto, tá ok? Se eu pudesse recomendar alguma coisa nesse final, né? Eu diria o seguinte, olha, o aceite definitivo, quando a gente vai obter o aceite definitivo utilizando as 4 desses projects, né? É muito mais fácil. Esse contato que a gente desenvolve, né, com o Product Owner, desenvolve uma cumplicidade dele e ele mesmo, se é ele quem assina, fica mais fácil. Se não é ele quem assina, né, alguém da empresa dele, ele ajuda no processo de convencimento, né, de que aquela entrega está satisfeita. Tá ok? E nós já viemos ajustando isso ao longo do tempo. Tá bem? Um outro aspecto interessante, né, que você destacou várias vezes, é a questão de olhar aquilo que foi feito, as nossas lições aprendidas, né? Os aspectos de qualidade, de custo, de prazo, de equipe, escopo, riscos, né? Como foi a própria gestão do projeto, tá ok? Note que a gente já faz isso ao término de cada sprint, né? Ao término de cada rodada. Então aqui agora é a hora de pegar os elementos mais importantes, aqueles pontos fundamentais e que a gente quer que sejam revisados pela organização e melhorados. Às vezes é uma ferramenta que precisa, às vezes é uma melhor condição de trabalho, por exemplo, a tal da sala do projeto, né? Então, tem um modelo que eu acho interessante, né? Que é um modelo que um dos nossos clientes chama de GDD, né? Good, Difficult e Different, né? Então, o que foi bom, o que foi difícil, né? E o que fariam de forma diferente.
Então, olhar, né, a própria equipe do projeto, revisitando o projeto, revisitando as rodadas que aconteceram e as reuniões que houveram, né, ao término de rodadas, e podendo então registrar o que fariam de diferente em projetos futuros, tá ok? E documentar quando necessário o que precisa ser documentado do nosso projeto, tá ok? Olha, Luiz César, então que interessante isso que nós vimos, né? Mas chegamos à parte final, às conclusões, né? Então eu queria que você, dentro desse 4DX Project, nos falasse um pouquinho sobre essas etapas que a gente deve observar nas conclusões, né? Se elas estão ali alinhadas com o que eu conheço do tradicional, né? De fazer os encerramentos, de encerrar o projeto em si, as equipes, de encerrar contratos com os terceiros, de levantar dados para nosso banco lá, com as lições aprendidas e tudo mais. Acredito que seja parecido, mas eu queria escutar aí como é que é essa diferença aí. Tá joia, tá joia. Eu diria o primeiro, Odair, acho que você que está nos ouvindo, nos vendo, né, é importante que você ouse simplificar, né? O simples realmente ele é mais efetivo, né? Mas o simples nem sempre é mais fácil para ser feito, tá ok? Mas ele é mais efetivo. Então, o 4DX Project ele procura, obviamente, simplificar muitas das coisas que nós temos nesse universo do gerenciamento de projetos, o que nós estamos chamando aqui de gerenciamento tradicional, não é verdade? Sim, sim. Tá? Para isso, né, é óbvio que eu preciso buscar apoio para que o projeto seja feito, né? Eu preciso até de um apoio para a introdução do 4DX Project, né? Como comentei consigo, né, e vocês ouviram, ou seja, nós já tivemos a oportunidade de implementar isso em algumas organizações. Em uma delas, além da implementação, nós fomos para automação, né? Então, isso que vocês viram, né, o PP, né, ele virou de fato um instrumento, né, eletrônico, tá? E eles ali fazem o gerenciamento de portfólio, né, de programas, de projetos, né, mas é bem interessante, singular, simples. Mas para isso precisou de apoio, né? Precisou de pessoas que realmente dissessem, eu quero que isso aconteça, pessoas de fibra realmente, né? É importante que você foque em metas crucialmente importantes ao projeto. Eu sei que tem gente que resiste a isso, resiste porque fala, mas eu só vou olhar isso, não vou olhar outras coisas, né? Calma, né? Olhe as entregas, olhe os prazos, olhe os resultados, compartilhe isso com o seu time, né? E o 4DX Project, ele nos traz isso de brinde, né? No mesmo instrumento, eu tenho o foco do cliente, nesse instrumento eu tenho o foco do gerente do projeto, nesse instrumento eu tenho o foco dos participantes do time do projeto, tá ok? E por falar em time, né, uma recomendação importante é trabalhar em time, trabalhar em equipe, né? Às vezes eu vejo gerentes de projetos, né, quando se utilizam os métodos tradicionais, ou daí, correndo de um lado para o outro, né, tentando fazer as costuras, né? Isso desgasta, isso gera um trabalho que nem sempre tem boa qualidade, né? Então, trabalhar em equipe é o melhor. E trazer as pessoas, né? Porque também muitas vezes não se traz as equipes porque elas têm outras agendas, né? Os seus executivos e tal. E quando você trabalha com o DX Project, você ganha essa possibilidade de as pessoas aceitarem mais o método. Ele é amigável e traz um retorno, né, às pessoas. Então, é bem interessante. Tá? Conecte, né, os resultados que você quer, né, que você quer entregar ao seu cliente, àquelas medidas tanto de controle quanto as medidas de direção. Tá? As medidas de controle, então, como eu falei, né, muito no foco do líder do projeto, do gerente do projeto. As medidas de direção, tenho que torná-las sensíveis, né, às pessoas que compõem o time do projeto, para que eles se responsabilizem pela sua contribuição.
tá ok? Para que ela venha no momento adequado, da forma adequada, sem que não traga prejuízos ao projeto, pelo contrário, que some, né, com o projeto, ok? O placar, né? Esse PP, ele é muito importante, tanto o PP quanto o Burn Down Chart. São dois placares que as pessoas interagem muito com eles, tá ok? E isso facilita, inclusive, o aspecto da responsabilização, né, que a gente tanto está enfatizando, tá ok? Reporte, revise, comprometa todas aquelas pessoas com o desenvolvimento, com os resultados do projeto, né, com aquilo que foi bom, com aquilo que não foi tão bom. Então, se eu pudesse trazer, né, tecer essas conclusões, eu diria que essas talvez sejam as principais conclusões que eu tenho, né, especialmente quando a gente compara os métodos tradicionais ao 4DX-Proj, ok? As 4 disciplinas da execução de projetos. Perfeito. Bom, eu então quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de poder aprender mais um pouco, de participar nesse contraponto, para que vocês também possam aproveitar, né, e pensar um pouquinho nessa nova concepção aí, né, de trabalhar com projetos híbridos. E se estiverem interessados aí, o César pode contribuir bastante, trazer mais detalhamentos, né, sobre o processo, que não dá para trazer tudo no vídeo. Sim. Mas eu acho que num contato mais direto, eu acho que poderia esclarecer uma série de dúvidas que eventualmente podem ter ficado aí com vocês que estão nos assistindo. Ok. Eu agradeço a você que dedicou o seu tempo, né, para nos ver, nos ouvir, pensar, anotar, talvez buscar mais informações, talvez você queira fazer o seu contraponto, né? Então, uma sugestão, ao término dessa nossa apresentação, você vai ver lá os nossos contatos, telefones, e-mails e tal. Vamos conversar, vai ser um enorme prazer intercambiar ideias com vocês a respeito dos 4DX-Proj, desses métodos híbridos, né, e de outras formas de gestão de projetos. Tá ok? Valeu. Um abraço.